Olá pessoal! Oi! Hoje nós vamos falar com vocês sobre um assunto muito importante que é fidelidade. E obviamente tudo que norteia a questão da fidelidade. A Bíblia Sagrada nos diz... O que a Bíblia Sagrada nos diz, gente? O quê? Seja fiel no pouco, que eu te darei muito. Mas como eu aplicar isso dentro do casamento? Aqui tá, eu quero parar nessa primeira parte. Seja fiel no pouco. E muitas vezes quando a gente percebe isso dentro do casamento, a fidelidade, o próprio Jesus, ele aumenta a régua em muita coisa, porque o nosso padrão aqui, a nossa excelência, nosso modelo sempre vai ser Jesus e o que a palavra de Deus diz a respeito das coisas. E quando a gente percebe, né, o próprio Jesus direcionando qual é a linha de ser seguida em relação à fidelidade, ele aumenta a regra em relação até à lei. Né? Antigamente, em relação ao adultério, ele fala, você pode ser infiel, adulterar, inclusive já com os próprios olhos. E eu quero trazer isso para dentro do casamento na questão da fidelidade no pouco. Né? Muitas vezes a gente não percebe, mas a gente acaba sendo infiel no pouco com as nossas esposas. Eu vou dar um exemplo meio bobo aqui, mas é um exemplo que talvez, né, acabe pegando, acertando alguns aí, é a respeito do celular. Até que ponto você, e a gente já falou sobre isso, né, sobre a vulnerabilidade, você ter uma transparência, até que ponto você permite ou libera ou não permite acesso da sua esposa, do seu marido ao seu celular? Será que os grupos de WhatsApp que você está inserido são grupos condizentes, né? E você tem sido fiel no pouco em relação a esses grupos? Teu cônjuge pode olhar realmente cada grupo que você tem, olhar cada conversa? Ou não? E muitas vezes a gente percebe na sutileza, né? Nas pequenas coisas. Eu sempre falo que o diabo, uma pessoa que se separa, uma pessoa que acaba caindo de adultério, ela não faz isso de um dia para o outro. O diabo ele vai tentando de 1 em 1%, até atingir os 50 mais 1, e aí sim a pessoa acaba caindo no adultério. E o que nós estamos fazendo no 1 em 1%? Ah, Thiago, mas esse grupo de WhatsApp são meus amigos, e eles mandam algumas coisas lá, mas eu nem vejo, eu nem baixo. Eu silencio as mensagens. Gente, e aí mostra o quê? Qual é a sua fidelidade no pouco? Será que realmente você está honrando e sendo fiel não só a sua esposa, mas também a Deus em relação a essa postura? Então, é uma importante dica para que você possa fazer uma autoavaliação. Aqui a gente deu um exemplo, né? Que é o celular. E do lado das mulheres, isso aí acho que pega talvez mais os homens, né? Mas do lado das mulheres, quantas vezes, mulheres, a gente não... Eu posso me tirar dessa, porque eu nunca fiz isso. Mas quantas vezes as mulheres, principalmente, falam mal dos maridos para as amigas? Brigou com o marido fez alguma coisa, vai lá e escracha o marido, fala mal do marido para outra. Isso é falta de fidelidade com o seu marido, né? Se seu marido souber aquilo que você está falando dele, eu tenho certeza que ele não vai gostar. Então, isso não ser fiel a ele também. Então, parem de falar mal do marido para as outras, né? Independente do que ele faça, resolva entre vocês. Não, porque depois vocês se resolvem e a imagem que aquela amiga vai ter do seu marido, depois um conselho que talvez ela te dê, vai ser baseado naquela situação pontual que você falou para ela. E não é o todo, o que realmente acontece, o que realmente ele é para você. Então isso também tem... É o jargão, né? Do roupa suja você lava em casa. Exatamente. E aí, dentro dessa questão, o cuidado com pornografia, o cuidado com pequenas sutilezas que o diabo vai tentar realmente para você ser infiel à sua esposa, ao seu marido. Isso envolve tanto homem quanto mulher. Sim. Um outro ponto que está relacionado à fidelidade está relacionado à satisfação. Você é satisfeito? E aqui eu quero fazer uma analogia à comida, né? Se vocês me convidam um dia para comer um churrasco, mas me convidam umas 2 horas da tarde, eu acabei de voltar de um lugar que eu comi uma feijoada. Eu vou chegar para vocês e vocês vêm com aquela picanha, vocês vêm com aquela costela gostosa, e aí vocês me oferecem aquilo, e por estar satisfeito eu vou falar, não, eu não quero, eu estou satisfeito. E isso é da mesma forma para o nosso casamento.
A partir do momento que você está satisfeito com o seu cônjuge, com a sua esposa, com o seu marido, isso satisfeito em todas as áreas, não só na área emocional, mas também na área sexual, em todas as áreas, sim, você precisa estar satisfeito. A ponto daí, se vier... Porque vão vir tentações e propostas, né, de outras coisas, é mais fácil para você negar. Então busca essa satisfação em Deus, para dentro do teu casamento, Ele que nos faz completo, por isso a importância, Exatamente. e a gente sempre fala isso, de convidar Jesus para ser o alicerce do teu casamento. Ele é o principal, Ele é o que nos completa, nos satisfaz plenamente. Então, e aí isso também é a importância que a gente já falou de pequenas situações, já abrir, já falar, não está satisfeito com alguma situação com o teu cônjuge, já abra, não espere a lagartixa, como a gente já falou, se transformar no jacaré. Vai pontuando, vai falando para que essa satisfação ela seja completa dentro do casamento. E por fim, nesse assunto meio variado de fidelidade, satisfação, é o bom testemunho, né? A partir do momento que, né, nós entendemos que somos revestidos de Cristo, a Bíblia fala, vocês se tornam uma só carne, vocês são revestidos de Cristo, a partir do momento que a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então as pessoas precisam olhar o Tiago, marido, a Luíse, esposa, o nosso casamento, e precisam olhar quem? Jesus. Então precisamos dar bom testemunho, precisamos ser exemplos. As pessoas precisam olhar a minha postura como marido e ser diferente. Da mesma forma, a esposa, quando está isso, nos momentos de individualidade ali com os amigos, numa rodinha de conversa, começou uma conversa que a Bíblia fala, não se amolde a esse padrão, renove a sua mente. Seja um exemplo, não dê mau testemunho, não se amolde ao que estão conversando, não se amolde a esse grupo do WhatsApp. Realmente busque uma renovação, busque ser luz nesse lugar. A partir do momento que entendemos isso, que somos muitas vezes vitrines, né, a gente começa a buscar realmente uma intencionalidade de darmos bons testemunhos. E não de uma maneira forçada, né, mas sim de uma maneira natural, porque queremos primeiro agradar a Ele, a Deus em primeiro lugar, ser fiel a Ele, né? Já falamos sobre fidelidade aqui, a questão de você não trair, né, por causa do cônjuge, mas sim por causa dele. Ele nos amou primeiro e por isso eu sou fiel. Amo a Deus acima de todas as coisas, por isso eu sou fiel. Sim. Porque a nossa carne ela é fraca muitas vezes, podemos ter falho também. Podemos ter tentações e cair se nós estamos fortes e alicerçados em Jesus. Isso acaba sendo muito mais fácil. É isso? É isso aí. Então Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau. Tchau.